Aviso: o vídeo contém spoilers. Ao terminar de assistir o vídeo do canal Entre Planos sobre o filme Tubarão, eu não pude deixar de refletir sobre o tema. As semelhanças entre o filme e a pandemia são de fato assustadoras e, por coincidência, eu assisti logo no começo da pandemia o documentário Guia Pervertido da Ideologia do filósofo esloveno Slavoj Žižek, citado no vídeo. Eu adoro tanto o filme Tubarão quanto o documentário do filósofo. E o vídeo do canal Entre Planos apresenta um ponto muito bom, mas eu senti que poderia contribuir com o tema. Na verdade, como o próprio Max apresenta no início, é um tema muito complexo e vasto. Tubarão parece, como toda alegoria, uma simples história, que esconde à vista de todos não apenas múltiplas interpretações, como também inúmeras mensagens. Cada pessoa vê o mundo de maneiras diferentes, mesmo que o mundo seja apenas um. A verdade é absoluta, as interpretações não. Passado é imutável, a história não. Então vamos à análise. A alegoria tem como finalidade passar uma mensagem. Elas costumam não ter cunho ideológico, político, embora obviamente possam ser usadas para esta finalidade. Ela não costuma explicar seu significado original, o que a deixa livre para ser interpretada como o leitor bem entendê-la. Inclusive, como no caso de Tubarão, ela pode ter interpretações antagônicas. Dito isso, é necessário explicar o ponto de Žižek sobre o filme Tubarão. Como o nome do documentário do filósofo indica, ele pretende nos explicar a visão dele do que é ideologia por meio dos filmes. Por isso ele inicia o filme falando de They Live, filme em que o personagem principal coloca um óculos que o permite deixar de ver a ideologia. Esse é um primeiro ponto a ser considerado para que a análise faça sentido mais adiante. Para Žižek, ideologia é algo que está em nós, é o conjunto de nossas crenças que não chega nem a ser imposta. Ela simplesmente faz parte do ar que respiramos, e para que a percamos, algo externo precisa agir. O segundo ponto que ele levanta é que as ideologias agem como filtro para a realidade, as tornando mais simples, facilitando nossa compreensão dela em detrimento da exatidão. Trocando em miúdos, deixamos de ver as coisas como são para, pelo menos, entender alguma coisa. A consequência natural disso é que muitas coisas serão interpretadas de maneira errada. Mas, se a ideologia nos faz ver a realidade de maneira errada, para que ela serve? Žižek usa o filme para dizer que o tubarão funciona como uma analogia ao conceito de ideologia. Simplificar a realidade e unificar todos os medos humanos em uma única figura, que precisa inquestionavelmente ser combatida, é o que, em última análise, as ideologias fazem, para que as contradições intrínsecas do que é ser humano possam ser resolvidas. O fato do significado mais profundo do filme ser uma incógnita, podendo se transformar em analogias a desastres naturais, políticos corruptos, o grande capital, ameaça comunista ou uma pandemia, é algo que nos indica que sim, o filósofo está certo. Citando Žižek, você tem uma quantidade imensa de medos, e essa multiplicidade de medos confunde você como se você simplesmente não soubesse o que quer dizer essa confusão toda. E você substitui essa enorme bagunça por uma figura clara. O tubarão não representa um mal real ou um mal imaginário. O tubarão representa a idealização do mal, que de tempos em tempos toma formas diferentes para povos diferentes. Às vezes são políticos, às vezes é a polícia, às vezes o Estado, às vezes um povo específico e às vezes uma doença. Em nome de aniquilar aquele ser, tenta-se justificar tudo o que aqueles que estão nas rédeas do poder querem. Agora eu devo fazer uma referência a outro canal, o canal Then and Now, que tem um vídeo sobre a análise dos Žižek de Tubarão, com uma ideia interessante do que cada personagem no filme representa. Vaughn, o prefeito, representa o capital, naturalmente. Brody é a representação do Estado. Hopper é a representação da ciência. Todos esses personagens e arquétipos são facilmente identificáveis, mas o quarto personagem que o canal aponta me pareceu muito interessante. Quint. Quint é um personagem estranho, antissocial. Ele representa os que não têm medo de tomar as decisões que obviamente vão ser tomadas como absurdas. Se Emmett, a cidade, fechar as praias, a situação econômica poderá ficar horrível. Se não fechar, pessoas morrerão. Estamos numa situação contraditória, obviamente. A solução, portanto, vem de uma figura que não é a ciência, o capital ou o Estado.
Quem dá a solução, em última análise, é quem não tem medo de ser amoral e, lógico, negar a ciência. Porém, as glórias de ter resolvido o problema não podem ficar na mão de Quint, aquele que sempre foi tido como estranho e errado. Os méritos de ter salvado o dia têm de repousar nas mãos de alguém que já é reconhecido na sociedade. Do contrário, toda a estrutura social e toda a fantasia sobre a qual o Estado se apoia de que ele é a lei, aquele que pode solucionar todos os problemas de maneira racional, ruiria. No final, Quint morre e quem salva o dia é Brody. A pandemia segue uma lógica parecida. O Estado e a Academia, duas instituições que detêm a autoridade sobre, respectivamente, a moral e a ciência, jamais aceitariam que ninguém, senão eles, pudessem achar a solução. A pandemia não é um tubarão. A pandemia é só mais uma razão para temer. Mais uma catástrofe a ser somada nas muitas que assolam a humanidade. E enquanto fazem, são abocanhadas pela grande mandíbula ideológica, esperando por uma solução que concilie o inconciliável.